Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão, hein? Rapaz, grande surpresa, a gente vai falar bastante sobre isso, porque envolve o Neymar e claro, o Vasco pode arrecadar uma grana nesse movimento que deve acontecer agora no Palmeiras e a gente vai trazer para vocês detalhes também sobre os Crias da Colina, né? Vamos falar bastante sobre Vasco nesse domingão, um domingão lotado de informações para você e claro, né, obviamente você não perde nada. Então por isso eu peço humildemente para você deixar o seu like para dar aquela moral, você deixando o seu joinha ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho e claro, né, você aí do outro lado que tá aí, não esqueça de se inscrever no canal, corre aqui embaixo, dá uma olhadinha ali, vê se o botão escrito inscreva-se tá ali azulzinho, então clique no botão, inscreva-se aqui no canal, o sininho de notificações também serve para você ajudar aí no crescimento aqui do nosso trabalho. Lembrando que você que está aí do outro lado vai também ficar sabendo sobre essa semana, vamos colocar assim, né? O mês de julho já começou, mas essa semana agora vai ser essencial, porque é preparação para o jogo contra o Botafogo no dia 12 e também para os playoffs da Copa Sul-Americana. O bicho vai pegar, irmão. O negócio vai ficar quente agora, nesse momento do campeonato. E olha só, você que quer comprar a sua camisa do Vasco, besutesporte.com.br, o link eu deixo no primeiro comentário fixado. Lembrando você que o primeiro comentário fixado aqui embaixo, ele vai proporcionar você comprar duas e ganhar mais uma de presente aqui do nosso canal. Exatamente. Você comprando duas camisas através desse link, eu mando mais uma para você. Fechou? Então corre aqui, é só através desse link resolvido o seu problema. Beleza? Sem mais delongas, como temos assuntos importantes financeiramente falando e também intervenções, né, no futebol, você vai entender do que eu tô falando. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Olha só, grande surpresa é a situação envolvendo Neymar e Vasco. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre Crias da Colina, Gabriel Peck e Evander podem ajudar muito ao Vasco nesse percurso, né, de temporada, principalmente visando a parte financeira. Você não está entendendo, você vai entender agora, mas antes eu vou pedir para você deixar o like para dar aquela moral aqui para o nosso trabalho. Você fala para a plataforma que sim, falar de Vasco é positivo. Então clica no curtir para dar aquela moral e claro, você permaneça com a gente aqui até o final porque tem muita coisa que eu vou revelar aqui para você. Bom, a primeira, vamos lá. Neymar. A galera já fica perguntando, o que o Neymar tem a ver com o Vasco? O que o Neymar, que está no Santos, tem a ver? O Neymar é santista, né? Olha só, o Vasco estava desde a janela passada de olho no atacante Brian Rodrigues, né? Uma contratação meio que cara no mercado, um jogador muito promissor, apenas 24 anos de idade, tá na seleção uruguaia de forma recorrente, é um jogador que já chegaria a qualquer clube já com outros interessados, tanto na Europa quanto no mercado norte-americano lá na MLS. E claro, a dificuldade na contratação de um jogador desse calibre, de um jogador desse tipo é muito grande. Não é muito simples contratar um Brian Rodrigues, jogador em ascensão, né, subindo na carreira. Diante desse cenário, o Vasco esbarrou em várias dificuldades, principalmente a dificuldade financeira, né? O América do México, lá na outra janela, endureceu o caldo ali, não quis negociar o Brian Rodrigues com o Vasco. E nessa janela, praticamente o Vasco nem entra, né, por conta dessa questão financeira. Aí entra em cena o Neymar. Exatamente. O Santos está muito próximo de contratar Brian Rodrigues. Existe uma negociação avançada no momento e o Neymar está intermediando. A situação envolvendo o Neymar vira um imã, um atrativo para o Brian Rodrigues jogar no Santos. A ideia do jogador de atuar junto com o Neymar deixa ali o caminho muito mais próximo do que qualquer problema financeiro, né? E tá aí a importância de contratar grandes jogadores, né? O Santos se aproxima, o Santos sem dinheiro, com dificuldade financeira, se aproxima da contratação de Brian Rodrigues, alvo do Vasco na janela passada e também podemos falar nessa janela de transferências. Então, tá aí o fator craque fazendo a diferença e o Neymar atravessando um possível interesse do Vasco
no uruguaio de 24 anos de idade, jovem, promissor, joga bola pra caramba, é muito bom de bola. Se realmente for pro Santos, o Santos vai contratar um grande atleta, enfim. Triste, porque eu queria muito ver o Brian Rodrigues no Vasco, é um baita de um jogador. Mas, efeito craque fazendo a diferença. Bom, olha só, Evander e Gabriel Peck estão na mira do Palmeiras. É isso mesmo, o Palmeiras abriu negociação para tentar contratar o meia do Cincinnati, de 27 anos de idade, o Evander, ex-Vasco, cria da Colina, e também o atacante, o ponta esquerda, Gabriel Peck, do Los Angeles Galaxy, 24 anos de idade, também ali, cria da Colina. Bom, a situação do Palmeiras é a seguinte, o Evander, ele vale, né, 14 milhões de euros. E o que o Vasco tem a ver com isso? Meus amigos, existe uma situação da FIFA que diz, se chama, na verdade, mecanismo de solidariedade. O mecanismo de solidariedade é um valor, né, da transferência internacional de um jogador ou de qualquer outro atleta. O seu clube formador ganha 5% por ser formador do atleta. E com isso, o Vasco teria direito a 5% dos 14 milhões de euros, caso, né, o Palmeiras, que tá com grana, né, saiu do Mundial agora, tá com muito dinheiro, contratasse o Evander em definitivo, o Vasco receberia aí um mecanismo de solidariedade da FIFA. O mesmo aconteceria com Gabriel Peck, hoje avaliado em 10 milhões de euros. É isso mesmo, 10 milhões de euros está avaliado hoje o Gabriel Peck lá no Los Angeles Galaxy. 24 anos de idade, muito jovem, promissor. E se caso o Palmeiras queira também contratar o Vasco, também teria direito ao mecanismo de solidariedade. Somados os valores de mercado, os dois dariam 24 milhões de euros. É isso mesmo, 24 milhões de euros. O Vasco, se caso sejam transferidos ali para o Palmeiras, se a gente for pegar na tese dos 5% do mecanismo de solidariedade, o Vasco teria direito a mais de 7 milhões de reais diante da cotação atual do euro, né? Então, seria muito importante, né? Entre 7 e 8 milhões de reais, seria muito importante aí uma possível venda, né, desses jogadores. E a gente sabe, né, que é uma situação que incomoda o torcedor vascaíno de alguma forma por conta do sentimento de pertencimento desses jogadores. Por exemplo, ver o Gabriel Peck no Palmeiras, ou o próprio Evander, eu acho o Evander um pouco menos, mas ver o Peck no Palmeiras ali é um pouco incômodo para o torcedor, né? Porque jogador com muita identificação com a torcida, tal, vai jogar contra o Vasco, pode marcar gol contra o Vasco, atrapalhar o Vasco na Copa do Brasil, atrapalhar o Vasco no Campeonato Brasileiro, enfim, o Palmeiras é um rival do Vasco ali, que disputa pontos e classificações todos os anos. Então o Gabriel Peck seria um grande concorrente a uma possível vaga na Copa do Brasil, a uma classificação na Libertadores, dependendo da tabela do Campeonato Brasileiro, enfim. Então, eu acho que fica um pouco um incômodo no ar, mas, enfim, financeiramente falando, o Vasco receberia ali mais ou menos esse valor, aproximado entre 7, 8, 9 milhões de euros dentro da cotação atual do mecanismo de solidariedade dos dois atletas. Por isso que é bom também revelar grandes jogadores, né? O Evander que saiu muito barato, mas é interessante revelar porque a rentabilidade, né, que ele vai gerando para você diante de grandes transferências continua para o resto de sua vida útil no futebol. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, lembrando que eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. E claro, você que quer comprar a sua camisa do Vasco, besultesportes.com.br, o link eu deixo lá nos stories também do Insta, tá? Do @Lineker_Vasco lá no Insta, não perca. Comprando 2 você leva 3, tá fácil, né? Enfim, vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.